Fui criado por minha mãe e meu pai que amavam ao Senhor. Eles amavam ao Senhor com todo o coração. E bem, no ano em que nasci, 1975, o Espírito de Deus estava se espalhando por toda a Igreja Católica. Meu pai e minha mãe foram criados como católicos. Eles criaram todos os meus irmãos como católicos. Mas no ano em que nasci, o Espírito de Deus estava se espalhando pelo mundo, na Igreja Católica, em um movimento que ficou conhecido como o Movimento Carismático da Igreja Católica. Isso seguia o movimento de Jesus, lá do final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, em 75, o Espírito de Deus estava se manifestando em todo lugar, e isso estava acontecendo na Igreja Católica. Meu pai e minha mãe estavam envolvidos nisso e, bem, eu também fui. Nos meus primeiros anos, não íamos a um prédio físico de igreja. Íamos de casa em casa, e eles simplesmente seguiam onde o Espírito estava se movendo. Então, eles iam de um lugar a outro, e não era um ambiente ideal para uma pessoa jovem, porque era basicamente um monte de adultos. Você sabe, adorando, louvando e falando a verdade. E assim a juventude, durante esse tempo, estava realmente se dirigindo para outras igrejas que tinham prédios físicos, onde entrávamos e participávamos de grupos de jovens que eram vibrantes e estavam vibrantes, crescendo. E sabe, eu era o caçula de 5 e bem. Cresci em uma casa onde passei a maior parte do tempo sendo o mais novo com minha mãe. E, bem, passando tempo com ela. Ela ia aos meus jogos de beisebol e, bem, estava comigo em diferentes atividades e eventos. Meu pai, bem, cuidava da maioria dos meus irmãos mais velhos e do que eles estavam fazendo, seu futebol, basquete e todas as coisas que eles praticavam. Então, passei a maior parte do meu tempo nos meus anos mais jovens com minha mãe. E assim, quando estávamos envolvidos nesses grupos de jovens, bem, eu me via realmente fazendo parte de um grupo de jovens muito vibrante, ativo em uma igreja da Assembleia de Deus, bem aqui na Flórida. E bem, era tão emocionante porque, bem, o Espírito de Deus estava nos movendo para fazer mais do que apenas adorar dentro das paredes. Estávamos saindo às ruas e contando às pessoas o que Jesus podia fazer por elas. Então, foi um momento realmente emocionante. Sabe, isso foi em 1988. Eu tinha 13 anos e fomos convocados para fazer uma viagem missionária para a Jamaica. Todo o grupo de jovens, bem, foi para a Jamaica. Estávamos em Old Harbor, na Jamaica, nos arredores de Kingston. E, bem, estávamos trabalhando com as crianças. Estávamos evangelizando na comunidade e interagindo com as pessoas. Voltamos daquela viagem com um grupo de jovens e percebemos que o grupo estava crescendo bastante. Jovens de toda a região estavam chegando e, bem, tantas coisas estavam acontecendo que um grande orgulho surgia no grupo. Muitos jovens diziam: "Bom, você sabe, eu sou melhor que você, eu vou conseguir isso, ou sou melhor que você", muito orgulho. Lembro-me de uma noite numa quarta-feira no grupo de jovens quando meu pastor me chamou para os fundos do prédio e disse: "Marcos", ele falou, "Marcos, ouvi dizer que você é gay." E, bem, eu nem sabia do que ele estava falando. Nunca tinha ouvido essa palavra antes. Fui criado em um lar católico e meus pais nunca realmente falaram sobre sexo ou qualquer coisa sexual. Então, quando ele disse gay, eu meio que não entendia o que ele estava dizendo. Mas ele disse: "Eu ouvi que você é gay." E, antes que eu percebesse, ele começou a fazer uma libertação em mim ali mesmo. E, bem, ele começou a pronunciar palavras com uma postura de raiva. Tudo que lembro dele dizer foi: "Marcos, eu te reprimo em nome de Jesus. Agora sai daqui e não volte." E bem, tenho que dizer que crescendo em um lar onde eu estava, sabe, realmente conectado à minha mãe, eu buscava uma figura masculina na minha vida, e era meu pastor de jovens. Então, quando meu pastor me falou isso, eu saí da igreja naquela noite. Eu estava chorando muito e disse a mim mesmo: "Nunca mais vou voltar à igreja, nunca mais vou." E, bem, era quase como se eu estivesse declarando algo internamente. Cheguei em casa, fui falar com meu pai e minha mãe. Contei a eles o que tinha acontecido e disse:
Nunca mais vou voltar lá. Nunca mais vou à igreja, e foi isso. Aquela foi minha última noite frequentando uma reunião de igreja organizada. Bem, aquele grupo de jovens naquela noite, eu tinha 13 anos. E naquele outono de 1988, comecei a ter esses pensamentos muito confusos. Eu não conseguia tirá-los da cabeça. Todos eles me levavam a sentir atração por outros caras. Eu sentia desejos de estar com outros caras. Não sabia o que fazer com aqueles pensamentos e aquelas imagens que surgiam. Mas eu sabia que não vinham de Deus. Eles pareciam algo vindo do inimigo. Eu sabia que estava fugindo de Deus. Então, percebi que deveria haver algum tipo de controle acontecendo. Comecei a tentar medicar esses pensamentos. Aos 13 anos, comecei a fumar. Comecei a beber álcool. Comecei a usar drogas só para tentar lutar contra o que estava acontecendo na minha cabeça. Não consegui tirar isso da minha mente quando completei 18 anos. Então lutei contra isso por 5 anos. Quando fiz 18 anos, entrei na faculdade e na faculdade naquela época, a vida universitária era muito acolhedora e aberta. Assim que você chegava ao campus, havia vários grupos querendo te incluir na família deles. Eu me encaixei em alguns desses grupos que eram bastante acolhedores com onde eu queria estar, que era perto dos homens. Enquanto estava na faculdade, comecei... Não tínhamos, você sabe, smartphones. Então eu ia à biblioteca. Eu ia ao laboratório de informática e ficava lá toda manhã e às vezes até tarde da noite. Eu entrava online no que era chamado Gay.com, que era um grande site de mídias sociais naquela época. Eu encontrava caras para sair na minha cidade. Assim mantinha múltiplos relacionamentos acontecendo nessa cidade universitária durante toda a faculdade. Então, logo me formei e comecei a trabalhar profissionalmente. Enquanto trabalhava, continuei com esses relacionamentos. Minha vida era uma confusão, era uma verdadeira bagunça. Quando trabalhei profissionalmente, trabalhava para o governador da Flórida da época, Jeb Bush, e estava subindo no escritório dele. Em 2004, tornei-me gerente do que era chamado Fundo de Recuperação de Furacões. Estávamos trabalhando com pessoas impactadas por furacões em toda a Flórida. O governador queria que fizéssemos uma reunião de oração, e eu não sabia o que fazer com isso. Mas ele queria que eu organizasse um evento de oração. Então comecei a organizar. Convoquei pastores, montei a igreja. Já estávamos todos lá. O governador perguntou se Franklin Graham poderia liderar o serviço de oração, e os Bush eram muito próximos da família Graham. Billy Graham, o reverendo Billy Graham, era muito próximo dos presidentes Bush 41 e Bush 43. Então, foi algo muito fácil de fazer. Franklin chegou e eu estava lá no fundo daquele santuário. Franklin subiu e compartilhou João 3:16. Era apenas o básico de João 3:16. Eu já havia ouvido isso antes. Ouvi muitas vezes enquanto crescia, mas nunca tinha ouvido daquele jeito. Ele disse literalmente, Deus ama você tanto. Quando ele falou isso, parecia que estava falando diretamente comigo, porque disse, Deus ama você tanto que enviou seu filho para morrer por você, para que você possa viver para sempre. Quando ele falou, nascem possa viver para sempre. Falou aquilo. Foi como se meu coração tivesse sido atravessado. Era como se eu estivesse em um lugar de onde precisava retornar ou voltar. Então, saí daquela reunião naquele dia pensando que ia seguir uma nova direção. Começar a agir de forma diferente. Caminhar por um caminho novo e fazer algo diferente. E assim, voltei para Tallahassee, onde estava morando. Continuei nos meus relacionamentos. Não teve muito efeito em mim, mas senti que pelo menos uma semente inicial havia sido plantada em mim. Minha rotina normal era depois do trabalho ir ao bar gay local, que era, em Tallahassee, o Brothers. Então, naquela noite fui ao Brothers. No caminho de volta para a casa do Brothers, numa quarta-feira à noite, o Espírito de Deus caiu sobre meu carro e meu veículo foi levado para o estacionamento daquela igreja chamada Evangel. Não sei como aconteceu, mas fui levado até o santuário, até a primeira fila. Lembro do pastor Terrell compartilhando uma mensagem e só consigo lembrar dele dizendo,
É a bondade de Deus que o leva ao arrependimento. É a bondade dele. Eu nunca tinha ouvido isso. É a bondade dele. Comecei a chorar. Eu realmente comecei a derramar tudo. As lágrimas escorriam. Foi quase um momento desconfortável porque eu estava realmente perturbando as outras pessoas. Eu estava tão alto. Lembro de uma mulher se aproximando de mim, Ruby Moran. Ruby colocou uma mão na minha testa e a outra no meu peito e começou a falar vida sobre mim. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar vida para mim. Desde os 13 anos, tudo o que senti foi morte. Eu senti todo tipo de força demoníaca ao meu redor. Mas Ruby falou vida. Ela proclamava a palavra de Deus. Estava falando a palavra dele. Eu senti isso cair sobre mim e percebi aquele espírito de opressão se afastar de mim. Saí daquele santuário realmente acreditando que era aquilo. Enquanto saía daquela igreja naquela noite, ouvi o Espírito de Deus dizendo que ele estava me levando a um lugar novo. Então o inimigo falou. E o inimigo era um enganador. E ele disse que você pode seguir a Jesus e ainda assim manter seus relacionamentos com outras pessoas. Eu simplesmente não sabia como lidar com isso. Isso realmente me deixou confuso. Em poucos dias, eu já fazia parte de uma igreja local afirmadora LGBTT. Em 2005, não havia muitas igrejas afirmadoras LGBT. Você provavelmente encontrava algumas em cada cidade universitária importante. Hoje, elas estão em toda a esquina. Eu me encontrei em uma igreja afirmadora LGBT chamada Maxi Igreja Comunitária Metropolitana. Era Gentle Shepherd e o pastor nos ensinava tudo, menos a verdade. Ele nos fazia focar nas bem-aventuranças. Ele nos fazia focar nos frutos do Espírito. Ele nos fazia focar em tudo, menos na verdade que realmente poderia nos salvar. Por alguns anos permaneci nessa igreja e conheci um cara com quem me comprometi. Estávamos caminhando juntos com o Senhor. No final de 2007, comecei a me sentir muito mal fisicamente. Minha capacidade estava simplesmente diminuindo e eu não conseguia manter minha força. Meu corpo simplesmente se sentia muito debilitado. Comecei a visitar todo tipo de médico. Fui a um otorrinolaringologista, a um cardiologista, a um especialista pulmonar. Todo médico que conseguia encontrar para descobrir o que estava acontecendo com meu corpo. Eu sentia como se tudo estivesse falhando em mim. No trabalho, várias vezes ao dia, eu ia até o banheiro do porão e apenas deitava no chão de tanta dor. Eu me encolhia numa posição em que não conseguia me mexer, com os braços sobre o estômago. Eu sentia tanta dor. Isso desencadeou uma temporada de gripe. Peguei gripe em dezembro e não consegui me livrar dela. Chegando ao dia 15 de fevereiro de 2008, me vi em um evento do trabalho. Quando cheguei neste evento, não conseguia respirar. Eu estava perdendo toda a função pulmonar. Eu caminhava alguns passos e tinha que me sentar porque não conseguia respirar. E não sei se alguém já sentiu uma falta de ar, mas quando você não consegue respirar, é quase como se sentisse que o fim está próximo. E assim, eu estava ofegante. Voltei para casa e fiquei sentado na minha casa, numa poltrona, por 2 semanas, morrendo fisicamente. Eu não sabia o que fazer. Eu estava perdido. Não tinha ninguém para me animar, ninguém para me dar força. E eu apenas fiquei ali naquela poltrona, sem saber o que viria a seguir. Chegou a um ponto em que fui ao pronto-socorro, um pronto-socorro local na minha cidade. Eles me atenderam, fizeram alguns exames. Disseram: Marcos, você foi um fumante pesado a vida toda. Você só estava lidando com bronquite. E então, eles me mandaram para casa com alguns medicamentos. Fui para casa, esperei, usei os remédios e nada melhorava. Então, voltei para o mesmo pronto-socorro local. Finalmente fizeram uma radiografia dos meus pulmões e disseram: Marcos, seus 2 pulmões estão colapsados. Disseram: vamos te levar para a emergência agora. Então me levaram para o pronto-socorro do hospital e, fiquei esperando lá. O médico que me atendeu me chamou de volta ao pronto-socorro e começou a fazer várias perguntas sobre meu estilo de vida, meu histórico. Ele sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas ele queria que eu admitisse isso. Então,
Comecei a contar tudo, me abri completamente. Falei sobre toda a minha história, meus problemas sexuais. Falei sobre todos os meus relacionamentos, minha relação com drogas e álcool. Coloquei tudo para fora. O médico que me atendeu foi o Dr. Walderberger. Ele disse: Marcos, vamos fazer exames de sangue e vamos verificar tudo com calma. Em 2 dias te daremos um retorno. Me acomodaram em um quarto comum no hospital e eu esperei, sozinho por 2 dias. Não permitiram visitas porque meu sistema imunológico estava comprometido. E assim, fiquei lá por 2 dias, até que o Dr. Walderberger entrou no meu quarto. Ele disse: Marcos, não tem uma forma fácil de dizer isso, mas você tem AIDS. Ele continuou: não é só HIV, você tem AIDS. Explicou: sua carga viral está acima de 4 milhões de cópias. E acrescentou: seu número de CD4 é 4. Ele me alertou com uma disseminação tão grande. Seus órgãos estão falhando. Não há mais nada que possamos fazer por você, falou. Vamos te deixar aqui e tentar ver se seu corpo consegue reagir. Quando ele me disse isso, senti um espírito de medo invadindo meu ser. Um medo da morte. Não sei se você conhece sobre guerra espiritual. Eu não sabia na época. Sei mais hoje, mas aquele espírito tomou conta de mim e deixou o inimigo entrar no meu quarto do hospital. Todas as noites, Satanás entrava no quarto e falava comigo. Dizia: o que você vai fazer? Olhe para você. Você vai ser meu para sempre. Ele lhe decretava: você vai morrer. Repetidamente lançava palavras de morte sobre mim. Esse espírito de medo cresceu e o medo da morte me consumiu. Eu não tinha controle sobre isso. Depois de uma semana deitado ali, o Dr. Walderberger voltou ao meu quarto e disse: não há mais nada que possamos fazer, Marcos. Você vai morrer. Ele acrescentou: precisamos do seu pai e da sua mãe aqui. Ele explicou: precisamos de alguém aqui para tomar decisões de vida ou morte. E estamos prestes a induzi-lo a um coma. Ele avisou: vamos entubá-lo e conectá-lo a um ventilador. E me disse: há 95% de chance de você não sair disso. Portanto, precisamos que seu pai e sua mãe estejam aqui. O inimigo não queria que meu pai e minha mãe estivessem lá. Então ele sussurrou para mim que eu não precisava deles. Você não precisa chamá-los. Ele disse, repetindo isso várias vezes. Na noite em que iriam me entubar e induzir o coma, o médico trouxe o telefone e disse: você precisa fazer essa ligação. E então eu fiz a ligação. E como eu estava com oxigênio, só consegui dizer uma palavra de cada vez. Eu disse que ouvi a voz da minha mãe porque, quando ela atendeu o telefone, ela disse: alô. Então, eu ouvi a voz dela e tudo o que consegui dizer foi: mãe. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, tive que colocar o oxigênio de volta. Então, antes que eu pudesse dizer outra palavra, minha mãe respondeu. E ela disse: Marcos, nós já sabemos onde você está. Ela disse: o Espírito Santo falou tanto para o seu pai quanto para mim que você está em um lugar ruim. O Espírito Santo disse que você está lá há 2 semanas. E ele nos tem movido a ficar de joelhos orando por você dia e noite. Quando ouvi isso, fiquei chocado. Como o Espírito Santo poderia estar tão envolvido com eles enquanto eu estava aqui lutando? Eu não sabia como responder a isso. Depois que ela disse isso, ela me perguntou: você quer que venhamos ao hospital? Eles estavam a 4 horas de distância do hospital. Quando ela me perguntou: você quer que venhamos ao hospital? Eu disse: não. O inimigo disse isso por meio de mim. Foi não muito raivoso. Ela desligou. Ela disse: está bem. E desligou o telefone. Cerca de 1 hora depois, meu irmão Paulo, meu irmão mais velho que conhecia minha vida, que sabia parte da minha história e que também era bombeiro socorrista, ligou para minha amiga, Elizabeth, que era realmente meu único ponto de contato desde que cheguei ao hospital. Ele ligou para minha amiga Elizabeth e disse: Elizabeth, precisamos saber o que está acontecendo. Você precisa nos contar, porque quando eu entrei no hospital, tive que assinar papéis que não permitiam que ninguém soubesse do meu estado de AIDS.
Meu irmão Paulo insistiu. Precisamos saber o que está acontecendo. Finalmente, minha amiga Elizabeth revelou que Marcos está morrendo de AIDS. Ela disse: você precisa ir para Tallahassee agora. Então meu irmão Paulo reuniu toda a família, meus pais, todos os meus irmãos e irmãs, além de todos os meus sobrinhos e sobrinhas, porque foram informados de que esta seria a última vez que me veriam. E assim, todos foram para Tallahassee. Era por volta da meia-noite quando eles chegaram ao hospital. Eu já estava em coma. Só ouvi isso de outras pessoas, minha família, mas todos estavam reunidos na sala de espera da UTI, o DHU. Werberg entrou para cumprimentar a família e disse a eles: não há mais nada que possamos fazer aqui. Ele disse: Marcos vai morrer e queremos que vocês entrem 2 a 2 para visitá-lo e vê-lo. Antes de sair da sala, ele fez um sinal negativo com o polegar para todos. Quando ele fez o sinal negativo, disse: não há esperança aqui. Meu irmão mais velho, Paulo, se levantou e disse: nós não acreditamos nisso, porque nossa esperança está em Jesus. Naquele momento, houve uma espécie de mudança acontecendo. Eu já estava em coma, mas permitiram que a família começasse a voltar. É claro que meu pai e minha mãe foram os primeiros a voltar. A primeira coisa que eles queriam fazer era chegar perto de mim, colocar as mãos sobre mim e orar. Então foi isso que meus pais fizeram. Eles se aproximaram da minha cama, prontos para começar a falar a palavra e orar sobre o meu corpo. Minha mãe descreve um empurrão físico para longe da cama, minha cama da UTI. Esse empurrão foi tão poderoso que afastou tanto minha mãe quanto meu pai da cama. Ela ouviu o inimigo dizer: saia de perto dele, ele é meu. Saia de perto dele, ele é meu. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu pai e à minha mãe ao mesmo tempo. O Espírito Santo disse a eles: vocês estão entrando em uma zona de guerra. Esta será uma batalha entre vida e morte, céu e inferno. O Espírito Santo os incentivou a se aprofundar na palavra, na minha palavra, a espada. Foi isso que meus pais começaram a fazer. Eles começaram a falar as Escrituras e a palavra. Sabe, hoje eu sei que Jesus apenas falou o que o Pai falou, e ele só fez o que o Pai fez. E assim, meus pais estavam seguindo esse exemplo e começaram a falar apenas o que estava na palavra. Sempre que um médico ou membro da equipe médica entrava na sala, meus pais saíam porque não queriam nenhuma negatividade. Eles não queriam nada que os distraísse do que a palavra estava lhes dizendo para fazer, o que o Espírito de Deus estava transmitindo a eles na palavra. Eles estavam constantemente lendo, escrevendo e falando a palavra. Eles expressaram coisas em voz alta como: Marcos viverá e não morrerá, e declarará as obras do Senhor. Maior é aquele que está em Marcos do que aquele que está no mundo. E Marcos é mais do que vencedor através de Cristo que o fortalece. Eles repetiam as Escrituras diversas vezes. Enquanto eu estava em coma, vivia uma oscilação constante entre a vida e a morte, o céu e o inferno. Eu transitava entre a luz e a escuridão. Sentia o mover do Espírito e também percebia a ação de Satanás. Havia uma batalha constante pela minha vida, uma luta incessante pela minha existência. Fiquei em coma por um total de 22 dias, e durante a maior parte desse tempo havia movimento, indo e vindo, entre a vida e a morte, o céu e o inferno. Em 22 de março de 2008, a equipe médica registrou em meus relatórios que meu corpo estava convulsionando. Nos documentos, mencionaram que parecia que eu estava sendo atacado. Minhas convulsões eram intensas. A equipe médica anotava tudo que eu estava passando e afirmou de fato que era um ataque. Sei que estava sendo atacado pelo inimigo. Eles descreveram que meu corpo convulsionava tanto que minhas mãos e pés precisavam estar amarrados à cama o tempo inteiro. A equipe médica informou minha família que, se minhas mãos e pés fossem soltos e eu pudesse mexer os braços, poderia facilmente me autoestubar, tirando o ventilador da minha garganta. Disseram que, se eu fizesse isso, certamente morreria. Poucos minutos depois, minha mãe e meu pai disseram que o Espírito Santo lhes revelou que essa seria a forma que Satanás usaria para me tirar, puxando o ventilador da minha garganta. Minha mãe saiu do hospital para descansar em casa
enquanto meu pai continuou no hospital. Ele não saiu de lá durante todo o tempo. Ficou no hospital, tomou banho e fez tudo lá. Ele não queria se afastar do meu lado, o que é uma declaração poderosa, pois mostra o amor do Pai e o amor do nosso Pai Celestial. Naquela noite, minha mãe saiu e meu pai continuava lá. Ele descreveu que uma enfermeira entrou na minha UTI. Disse que nunca tinha visto essa enfermeira antes e que nunca a viu novamente. Mas ela entrou e desamarrou minhas mãos. Meu pai começou a implorar para ela: "Você precisa mantê-las amarradas à cama." O médico disse que se ele conseguisse se soltar e fizesse movimentos descontrolados com os braços, poderia puxar o ventilador para fora e tudo estaria acabado. A enfermeira respondeu ao meu pai. "Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem." Então, ela saiu. Meu pai saiu rapidamente da UTI para tentar encontrar alguém que trouxesse essa enfermeira ou alguém que voltasse e amarrasse minhas mãos novamente. Enquanto estava fora tentando fazer isso, ele viu um código, um alerta sinalizando uma parada cardíaca. Quando meu pai voltou correndo para a UTI, viu as enfermeiras derrubando a maca no chão. Ele estava desesperado. Estava realmente sobrecarregado e em luto. Aquilo o dominava porque era seu trabalho garantir que aquelas mãos continuassem atadas. Enquanto eu estava em parada cardíaca, ele ligou para minha mãe, que estava em casa. Ele disse: "Mãe", ele disse. Helena." Ele disse: "Helena, você sabe, o Marcos está em código agora. Ele está tendo uma parada." Naquele momento, na minha casa, onde minha mãe estava, ela sentiu o Espírito de Deus passando uma palavra do Senhor. Na época, ela não sabia onde essa palavra estava na Bíblia, mas o Espírito de Deus falou: "Aquele que guarda o Marcos nunca dorme, nunca cochila. Aquele que guarda o Marcos nunca dorme." Hoje sabemos que isso é o Salmo 121, mas era uma palavra dele dizendo que eu estou com ele. Eu estou com ele. Enquanto eu estava em parada cardíaca, tive uma experiência em que meu corpo físico se separou. Não sei muito sobre experiências de quase morte. Não posso falar pelas experiências de outras pessoas, e realmente não sei o que aconteceu com elas, mas posso contar o que aconteceu comigo. Eu subi e vi o que estava acontecendo por apenas alguns segundos. Vi 2 enfermeiras trabalhando em mim, e tudo aconteceu muito rápido. Depois fui para um lugar de escuridão. Estava realmente escuro, mas comecei a ver uma luz intensa à distância, e me movia em direção àquela luz. Comecei a ver todas as áreas da minha vida onde eu havia me afastado do Senhor. Todas as coisas que eu tinha feito, tudo o que eu fazia parte, passava rapidamente diante dos meus olhos. Em seguida, fui para um lugar ainda mais escuro. Marcos, do que você se lembra? Quais eram algumas dessas coisas que você estava vendo? Sim, eu estava vendo algumas cenas minhas tendo relações sexuais com homens. Estava vendo algumas das interações que tive com homens. Estava vendo alguns dos clubes dos quais eu fazia parte, as atividades com drogas em que estava envolvido, as festas que aconteciam depois. Eu estava vendo muitas dessas diferentes cenas que traçavam toda a minha vida, desde quando eu tinha 13 anos até este ponto em que estou com 32. Havia várias coisas que eu tinha visto, todas as áreas onde eu estava me afastando. Minha linguagem, todas as minhas drogas, o álcool, as noites sem dormir. Coisas que eu tinha feito desde os 13 anos e... Quando vi tudo isso, senti uma convicção. Senti essa convicção enquanto assistia tudo isso acontecendo. E então tudo ficou totalmente negro novamente. Era tão escuro, tão negro, que eu não conseguia enxergar nem a minha mão à minha frente. Não via nada. E então comecei a ouvir gritos. Comecei a ouvir pessoas gritando. Elas estavam gritando: "Me ajude!" Havia milhões de vozes diferentes. Milhões de vozes gritando: "Me ajude! Me ajude! Me ajude!" Elas ficavam cada vez mais altas. Era quase como se eu fosse puxado cada vez mais perto delas, porque comecei a sentir tormento no meu corpo. Comecei a sentir como se estivesse sendo puxado, rasgado e simplesmente destruído. Era um ponto em que eu não conseguia mais suportar. Tudo o que eu sabia fazer, por ter sido criado na igreja, era clamar a Jesus. Quero dizer, eu não sei onde está a Escritura, mas diz lá: "Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos."
E eu fiz isso. Eu clamei o nome do Senhor. Eu chamei seu nome, Jesus. Quando eu disse Jesus, foi apenas uma palavra, em desespero. Eu estava numa postura de arrependimento. Eu estava gritando. Nada além de um clamor a Jesus. E quando eu disse seu nome, ouviu dizer: estou aqui. Ouviu dizer: estou aqui. Naquele momento, vi com meus próprios olhos um vento. Nunca tinha visto vento antes. Nunca tinha visto vento de verdade. Já vi o vento porque as árvores balançam, mas nunca vi um vento físico. Naquele dia, um vento soprou na minha UTI. Foi tão poderoso que encheu o quarto e sacudiu tudo. Porque eu sabia que era vento, vi o vento levantar Satanás e os demônios, todos os demônios, e vi aquele vento expulsá-los do quarto. Quero dizer, uma transferência física de dentro do quarto para fora do quarto. Quando isso aconteceu, foi quase como se minha mente tivesse clareado e meu corpo físico começasse a se curar. Cada órgão do meu corpo estava em modo de falência. Eu estava em suporte de vida. Eu tinha pulmões. Tudo estava falhando. E então, tudo começou a se curar muito rápido. E você sabe, eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Eu sabia que havia, você sabe, ali nos relatórios do meu médico. E depois que toda essa situação aconteceu no fim de semana de Páscoa de 2008, o que é incrível para mim, porque a cruz é tão importante para... rendição. E assim eu li as anotações em que na sexta-feira, antes do fim de semana de Páscoa, as enfermeiras escreveram que, eu estava tendo convulsões, sendo atacado, e tudo mais. E elas anotaram, na segunda-feira depois do fim de semana de Páscoa, que eu estava com o maior sorriso no rosto. Então elas registraram nos relatórios médicos que você sabe, para mim, eu estava na presença do Senhor naquele momento. E assim, meu corpo começou a se curar. Eu comecei. Rapidamente fui transferido para a reabilitação. E começamos a ver coisas acontecerem repetidamente. Meus pulmões restaurados, meu coração, meus rins, meu fígado, cada órgão completamente restaurado. Mesmo quando eu estava saindo indo para minhas consultas com os médicos, meu pneumologista disse que, no mínimo ele disse, seus pulmões ficarão cicatrizados, que você viverá a vida sem precisar de... oxigênio. E ele disse, prepare-se para carregar oxigênio com você pelo resto da sua vida. Quando voltei para vê-lo, ele fez radiografias dos meus pulmões e disse, não sei o que está acontecendo, mas não há cicatrizes, ele disse. É como se nada tivesse. É como se nada tivesse acontecido com seus pulmões. E assim, eu tive uma restauração total. Restauração física, bem como a transformação completa da minha mente. E meu coração se rendeu ao Senhor. Foi na reabilitação que eu entreguei oficialmente minha vida. Sabe, eu não consegui falar até ir para a reabilitação. E assim eu realmente não consegui, você sabe. Está escrito na palavra que se você confessar com sua boca, você sabe. Eu queria poder fazer isso. Confessar com minha boca. E acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E assim, na reabilitação, eu entreguei minha vida. Eu me arrependi. Eu entreguei minha vida ao Senhor. E dentro de alguns dias, ouvi o Espírito de Deus falar comigo. Surpreendentemente, a primeira coisa que ele disse foi: eu casaria com essa mulher Elizabeth, que era minha amiga. Agora, Marcos, antes de você chegar a isso, como foi? Se você puder nos dar um pouco mais de detalhes, você meio que passou muito rápido por isso. Sim, quero dar a você um tempo para expandir um pouco aquele momento de experiência na escuridão. Você viu esse vento, e estou supondo que isso foi naquele estado, ainda em coma. Como foi abrir os olhos pela primeira vez? Porque, neste momento, você está em coma. Seus pais estão orando e, basicamente, há uma guerra acontecendo. Como foi quando você abriu os olhos pela primeira vez e realmente viu o que estava acontecendo?
Sim, eu descreveria isso como durante todo o tempo que estive em coma. 22 dias. Eu estava constantemente vendo tanto o inimigo, Satanás, quanto o Espírito de Deus. Havia uma guerra constante entre os dois. Uma guerra constante. Então, não era apenas no físico. Enquanto as pessoas viam uma batalha, você também estava vendo e vivenciando isso internamente. Exatamente. Exatamente. Sabe, hoje, agora que conheço um pouco das Escrituras, em segundo livro dos Reis, há uma parte em que Eliseu está sendo cercado pelo exército sírio e seu servo sai. Ele volta até Eliseu e diz: "Você está cercado pelo exército." Eliseu manda que ele volte e olhe novamente. Ele voltou e viu os exércitos do Senhor cercando o exército sírio. Sabe, durante meu tempo no coma, foi exatamente assim. Agora que conheço essa passagem, foi assim que me senti. Senti que o inimigo estava me cercando, mas o Espírito de Deus estava presente e pronto, mas eu precisava clamar a Ele. Acho que o Espírito de Deus esperava que eu fizesse isso para poder se manifestar e para que aquele vento soplasse naquele momento de desespero em que clamei a Jesus. Porque foi muito real. Quando o vento soprou, entrou com tanta força, havia tanta potência, simplesmente preencheu todo o espaço. Explodiu. E quando vi o vento expulsar Satanás e os demônios, enquanto os expulsava, vi Satanás e os demônios sendo destruídos, quase obliterados. Foi como se estivesse limpando tudo o que eu havia passado. Meu passado. Tudo. Minha mente ficou. Foi quase como se fosse uma limpeza. Uma lousa limpa naquele exato momento em que o vento entrou e saiu. Sabe, falamos muito sobre o vento do Espírito Santo sendo capaz de certa forma, perceber. E eu acredito que há outro vento vindo. Um vento que vai dominar tudo. Eu apenas experimentei um pouco disso porque, quando você clama pelo nome dele, ele responde. Eu clamei pelo nome dele. E, sabe, eu não apenas clamei pelo nome dele. Eu não disse só Jesus. Eu clamei. Eu estava num ponto em que estava à beira do inferno. Esse era meu destino. O inferno. Eu não tinha outra opção. Havia apenas uma opção e essa era clamar ao Senhor. Quando fiz isso, tudo mudou. Foi algo. Minha mãe conta que, desde o momento em que chegou ao hospital pela primeira vez, teve uma visão da cruz. Ela teve uma visão clara da cruz. Na cruz havia um pedaço de papel. E nesse papel, pregado na cruz, estava o AIDS. A cruz, não consigo explicar o quão importante a cruz é para alguém que luta contra qualquer pecado, mas na minha vida, com uma identidade homossexual, a cruz é muito poderosa. Quando ela teve aquela visão da cruz, era no domingo de Páscoa, o que sei que pode não parecer importante, mas isso permitiu que um novo nível se abrisse, pois a cruz foi tão poderosa naquele dia, porque era um lugar para eu entregar tudo de volta a Ele. E simplesmente devolver tudo a Ele. Sim, foi um momento muito poderoso. Muito poderoso. Você se lembra de quando abri os olhos pela primeira vez? Eu me lembro de abrir os olhos para um lugar de paz. Sabe, quando eu estava em coma tudo era caos, certo? Então, quando fui trazido de volta à consciência pela primeira vez, experimentei uma paz como nunca havia sentido antes. Foi uma paz que nunca experimentei na minha vida. E aconteceu tudo naquele único momento. E, novamente, o poder de cura do Senhor foi tão evidente. Os médicos não conseguiam explicar nada até hoje. Sabe, em qualquer consulta médica, eles simplesmente não conseguem acreditar no que meu corpo passou e como não tenho problemas com nada. Nenhum problema físico. Agora, quando você acordou, o AIDS permaneceu. Não, rapidamente se tornou indetectável pelo HIV. Quando alguém é diagnosticado, os médicos nunca querem dizer que você está curado. Eles sempre preferem dizer que é indetectável porque, sabe, eles nunca encontraram o vírus dentro de mim. Mas não podem dizer que estou livre, porque então poderiam ser alvo de processos caso o vírus retornasse. É quase como câncer. Sabe, células cancerígenas, você pode estar livre do câncer, mas ele pode voltar. A mesma coisa com o HIV. O HIV, desde aquele dia, em 2008, é diagnosticado como indetectável. Então, nunca pude ter relações com minha esposa sem preocupação ou problema. Então é um nível de liberdade.
Mas eles realmente não dizem. Eles sempre querem dizer indetectável, certo? Eles querem sempre se proteger. Sua organização. Agora, mas isso em si podemos dizer sem, vamos deixar isso de lado? Quero dizer, você deveria ter AIDS. Sim, sim. Então o Dr. Nicholson, que era meu médico de doenças infecciosas na época, em 2008, disse que nunca tinha visto um caso com uma carga viral tão alta. No dia 23 de março de 2008, tive uma leitura indetectável. Ele disse que não havia explicação para isso. Afirmou que jamais tinha visto algo assim antes. A partir daí, o único rótulo que puderam dar foi: bem, você tem HIV indetectável. Exato. Mas nos documentos mostravam que havia um vírus. E agora, ele não estava mais lá. Agora você tem uma esposa. Ok, então, vamos falar sobre isso. Conte-nos sobre esse encontro. Estou pensando até nos seus pais, porque eles estavam orando. Obviamente, eles estavam ouvindo Deus. E coisas estavam acontecendo. Sua família está firme na fé. Conte-nos sobre isso e como foram essas conversas. E, obviamente, você acabou de compartilhar que entregou sua vida a Jesus e passou por esse processo. Mas sim, conte-nos um pouco sobre o que aconteceu depois disso. Assim, honestamente, foi uma luta intensa. Não posso dizer que a reabilitação foi fácil, né? Sabe, ainda havia muitos obstáculos para superar. Mesmo que meus órgãos tenham sido restaurados, tive que aprender a falar novamente, a andar de novo e a comer de novo. Então, eu tinha muito a aprender durante a reabilitação. Lutei com o Senhor muitas vezes, mesmo tendo entregado minha vida. Questionei o porquê. Por que estou passando por isso? O que está acontecendo? Por que está demorando tanto? E, portanto, sim, passei mais 6 semanas em um centro de reabilitação. Durante essas 6 semanas, acho que tive muito tempo para realmente olhar para a minha vida e para o que o Senhor estava fazendo por mim, como Ele estava me tirando daquela situação e me guiando por tudo. Aquilo, sabe, minha família ia e vinha. E quando o Espírito de Deus veio sobre mim naquele dia, Ele disse que eu me casaria com Elizabeth. Você sabe, Elizabeth é uma amiga minha há anos. Conheci a Elizabeth em 2003 e nós costumávamos nos encontrar. Ela ia aos clubes gays comigo. Ela tinha se divorciado recentemente, então só queria se divertir. Passava tempo comigo em todas as diferentes coisas que eu estava fazendo. Então, ela era meio que minha confidente na vida que eu levava. Outra razão pela qual Elizabeth era tão importante é que, sabe, eu estava trabalhando para figuras políticas como a família Bush. Naquela época, a homossexualidade não era bem vista. Eles estavam dizendo: bem, talvez você devesse ter a Elizabeth com você para dar um certo espaço a quaisquer perguntas sobre sua sexualidade. Então, Elizabeth era meio que a pessoa de referência. Quando o Espírito Santo disse: você vai se casar com ela. Eu não digo que todo mundo que sai da homossexualidade que o casamento é a resposta, porque não é. Todos nós deveríamos estar buscando a santidade e caminhando na santidade do Senhor e no temor do Senhor. Mas quando o Espírito de Deus ordena algo, eu acredito que Ele abençoa. Então, quando Ele me falou isso, eu disse: sim, Senhor. Eu pedi imediatamente a Elizabeth em casamento. Mais tarde, naquele ano, em 2008, Elizabeth e eu nos casamos e temos servido ao Senhor juntos no ministério, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Você sabe, o Espírito de Deus é muito real. Algumas pessoas pensam que o Espírito de Deus está apenas por aí, mas o Espírito de Deus está ativo para qualquer um que se rende. Qualquer um que se rende, o Espírito de Deus pode entrar e ser tão ativo na sua vida. Um exemplo é quando Elizabeth e eu nos casamos. Estávamos quebradosos. Não tínhamos dinheiro. E eu havia perdido minha casa para a execução hipotecária por causa de uma conta hospitalar astronômica. Então, estávamos sem dinheiro. E o Espírito de Deus nos chamou para uma igreja. Não fazíamos ideia de por que fomos chamados para aquela igreja. Mas nós fomos chamados para essa igreja. E naquele primeiro domingo, ao entrarmos na igreja, um casal percebeu que éramos novos. Esse casal se aproximou de nós após o culto e disse:
Podemos levar vocês para almoçar? Percebemos que vocês são novos na igreja. Esse casal nos levou para almoçar naquele dia. Jorge e Sandra nos entregavam dinheiro todo domingo. Todo domingo, eles nos davam dinheiro. Não importava quanto era. Centenas de reais a cada domingo. Não importava quanto era. Era exatamente o que precisávamos. Recentemente vimos Jorge e Sandra e perguntamos a eles se sabiam o que tinham feito por nós. Nunca vou esquecer o que Sandra disse. Ela disse: não tínhamos ideia de qual era a sua situação, mas o Espírito Santo nos disse que vocês precisavam. Quero dizer, é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Se você está caminhando na sua vontade, não há lugar melhor para estar do que dentro da vontade de Deus. Não há lugar melhor para estar. Se você está dentro da sua vontade, está ouvindo o Espírito. Você está caminhando no Espírito. Você será provido, você será cuidado. Ele é tudo. Nós temos experimentado isso. Minhas mãe e pai ainda estão ativamente envolvidos no ministério, nos apoiando e orando pelo nosso trabalho hoje. Porque é isso que fazemos atualmente. Alcançamos o mundo LGBT e dizemos a eles que existe um caminho melhor. E esse caminho é por meio de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Existe amor verdadeiro em Jesus. Eu sei que há muito. Amor é amor. Por aí, mas a verdade é muito melhor. A verdade é o que nos liberta. Não há outra forma para isso. Estou muito animado com o que o Senhor está fazendo através do ministério, porque acredito que existe um remanescente de pessoas se levantando, que fizeram parte da comunidade LGBT por anos. Elas vão se levantar e clamar ao céu, e o Espírito de Deus vai descer, e vamos ver centenas de milhares, milhares de milhares, daqueles que estão presos pelo pecado LGBT sendo libertos. Estou animado, pronto e esperando por esse momento. Vai ser poderoso, poderoso. Marcos, quero esclarecer algumas coisas. Quero te dar a oportunidade de falar com algumas pessoas aqui que sinto que estão conversando comigo na minha cabeça, sabe? Você estava em uma igreja que afirmava o estilo de vida LGBTQ e, em algum momento, você chegou a pensar: bem, sim, isso é ok, certo? Porque era isso que estavam te ensinando, e era isso que você desejava. Era o que você também queria. Então você tem esse encontro e essa experiência de inferno, experiência de Deus. Você sai disso e claramente percebe que algo está terrivelmente errado. Poderia falar sobre esse processo? Foi uma mudança radical, um despertar onde você saiu desse coma, dessa experiência, e disse: sabe de uma coisa, a homossexualidade está errada. Eu posso ver isso claramente e vou acabar com isso. Ou foi um processo de aprender o que a Escritura diz e lutar com isso? Como foi isso para você especificamente? Bem, a forma como vivi isso foi que, quando tive essa experiência e clamei a Jesus, logo antes disso acontecer, eu vi cada área da minha vida que Deus chamou de pecado. Eu vi meu pecado, Ele me mostrou isso. Então, após essa experiência, quando tive essa experiência e senti esse vento entrando na minha UTI, eu soube naquele instante que o que eu estava fazendo estava errado. Sabe? Mesmo na igreja afirmativa de hoje, como era naquela época, tudo gira em torno de manter o fruto do Espírito. Enquanto você tiver amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza e todas essas coisas, você será abençoado pelo Senhor. Você vai conseguir ter uma eternidade com o Pai. Não vai ser separado dele. E isso é uma mentira. É uma mentira porque eu carreguei isso por 2 anos. Eu acreditei nisso. Entrei neste hospital acreditando que tudo o que eu precisava era do Espírito, o fruto do Espírito. E então, quando cheguei ao hospital, o inimigo estava bem ali, no primeiro dia. Eu sabia que o que estava fazendo naquela igreja afirmativa não era suficiente. Não era suficiente, porque se fosse, o Espírito de Deus teria estado naquela sala comigo e teria afastado o inimigo. Mas o inimigo estava lá. E todos os dias em que estive naquele hospital, até o dia 22 de março, o inimigo estava comigo. E ele era muito claro. Então, se o que estava sendo ensinado e o que estávamos vivendo na igreja afirmativa estivesse certo, nada disso teria acontecido.
eu teria tido o Espírito de Deus comigo o tempo todo. Provavelmente eu teria recebido cura antes mesmo de aquele evento acontecer onde experimentei. Você sabe, a morte, a escuridão e o inferno. Mas para mim foi como uma separação muito clara. Aquela era a velha vida. Esta é a nova vida. Eu não voltarei para a velha vida porque sei que as consequências são grandes demais. E essa é meio que minha mensagem para qualquer um que esteja lutando nessa área. Qualquer um que esteja lutando nessa área. Precisamos nos render a isso. Seja o que for. Você sabe, eu chamo isso de idolatria. Idolatria é qualquer coisa que te separa de Deus. E a idolatria é tão prevalente em todas as áreas da vida. Eles precisam se render a isso. E quando se rendem e caminham dentro da vontade de Deus, podem se libertar do que está acontecendo. Quando se trata de quebrantamento e escravidão sexual. Como foi que você, ou como o Senhor te ajudou com os desejos? Isso foi completamente embora. Foi um processo em si. Como foi isso para você quando se tratou dos desejos homossexuais? Sim, para ser honesto, eu perdi todos os desejos naquele dia também. Em 23 de março de 2008, eu perdi todos os desejos. Ele me deu desejos de uma natureza mais heterossexual. Eu não tive mais desejos pelo mesmo sexo. A única coisa com que eu tive um problema quando estive em reabilitação nesse tipo de mundo foi tentando. Eu estava com raiva. Eu ainda carregava raiva no meu coração porque estava bravo com quem quer que tivesse me infectado com esse vírus. E eu senti, você sabe, o Espírito de Deus me quebrou disso. Mas esse foi o único processo pelo qual eu tive que passar porque eu queria descobrir quem era essa pessoa. E eventualmente o Espírito de Deus simplesmente disse. Ele me livrou disso. Eu não tinha desejo nem sequer vontade de seguir por esse caminho. Mas aquilo era apenas uma raiva dentro de mim, porque eu me sentia traído. Foi realmente uma ofensa que precisei entregar ao Senhor. E desde aquele dia, em março até agora, não tive desejos homossexuais, nenhuma atração. E eu acredito que ele também tirou alguns dos resquícios femininos de mim, porque muitas pessoas que crescem dentro da comunidade LGBT acabam adquirindo algumas manias que são, você sabe, mais femininas por natureza. Foi um processo para me livrar disso, mas eu nunca tive atração, nunca tive nenhum desejo desde aquele momento. Uau, hoje você vai sair. Uma das coisas que sei que você faz é sair e tentar compartilhar a boa notícia com as pessoas, tentar compartilhar o evangelho com elas, a verdade do que Jesus fez. Fale-nos sobre hoje e se poderia nos dar um pouco mais de insight sobre o que Deus colocou em seu coração e por que você testemunha sobre isso hoje. É um peso enorme que eu carrego, porque sinto que passei por isso e vi o que acontece. Eu conheço a verdade e sei o que foi mentira. Tenho uma grande responsabilidade pelas pessoas que se identificam como LGBT com quem interajo. Então sim, nos últimos 8 anos, tenho feito parte de um ministério que vai às ruas e nós simplesmente tentamos conhecer pessoas LGBT em seu ambiente. Queremos amá-las de verdade e compartilhar a verdade com elas. Não queremos gritar ou ser argumentativos. Só queremos amá-las de um jeito que elas saibam que nos importamos. E que nos importamos profundamente. Eu me preocupo muito com quem luta com sua identidade. Sabe, sigo o que chamamos dos 3 Cs, que são ser consistente, ser compassivo e ser completo. O que quero dizer com isso é que precisamos ser consistentes com o que a palavra de Deus diz. Não podemos hesitar em nada que esteja na palavra. A palavra é verdade. É a mesma ontem, hoje e para sempre. Então, temos que ser firmes. Se houver qualquer sinal de inconsistência, isso só mostra que somos falíveis. Por isso, precisamos ser consistentes na palavra de Deus e no que ela ensina. Isso significa que não podemos simplesmente sair e começar a despejar informações de forma aleatória. Precisamos conhecer a Ele, precisamos conhecê-lo profundamente e sermos fiéis ao que sua palavra ensina. Precisamos ser compassivos, precisamos saber ouvir, precisamos amar sinceramente, precisamos nos envolver, precisamos fazer perguntas. Temos que levá-los a um lugar onde se sintam à vontade para nos questionar e onde demonstremos que realmente nos importamos com seu caminho e suas vidas, e que Deus tem um plano melhor para eles.
Deus tem mais para oferecer a eles. A última coisa é a integridade. Precisamos entender que devemos ser íntegros. Quando falo de integridade, me refiro ao fato de que tudo depende do Espírito Santo. Não há nada que você, eu ou qualquer pessoa possa dizer ou fazer, mas podemos invocar o Espírito de Deus, e ele pode entrar e transformar qualquer pessoa, qualquer um. Então eu sigo as 3 Cs: consistência, compaixão e integridade, porque é onde precisamos estar, e assim é isso que fazemos. Saímos, encontramos as pessoas onde elas estão e compartilhamos a verdade com elas. Amamos elas, de certa forma, as abraçamos e dividimos a verdade da palavra com elas. Posso te contar que neste último fim de semana, fomos a um evento local de orgulho aqui. Havia muita gente lá, mas 8 pessoas vieram até nós e pediram para orarmos por elas. Conseguimos compartilhar o evangelho com elas. Elas não estavam prontas para se entregar naquele momento, mas eu acredito que essas são sementes sendo plantadas. Se essas sementes forem bem cuidadas, elas darão frutos. Então estou acreditando e esperando que o Espírito de Deus termine o trabalho ali, porque eu creio que ele pode fazer isso. Então, sim, é muito emocionante. Em nosso ministério estamos vendo muitas pessoas que antes se identificavam como LGBT vindo a conhecer o Senhor, entregando suas vidas, voltando de todo o coração e servindo ativamente. É simplesmente emocionante. É tão emocionante. Sim, Deus é tão bom. Marcos, você poderia orar por aqueles que estão assistindo e que desejam esse relacionamento com Jesus? Por aqueles que estão assistindo e dizendo: cara, eu quero isso. Eu preciso disso. Talvez eles não saibam como fazer, como conseguir, ou talvez se sintam sujos ou qualquer que seja o caso. Mas temos a oportunidade de orar por eles aqui. Você poderia orar por eles enquanto assistem agora. Sim, Senhor Jesus, somos muito gratos. Agradecemos pelo trabalho que você está fazendo em nossas vidas, Senhor, por tudo o que você está fazendo em Eda e através daqueles que estão rendidos a você, Senhor. Nós clamamos a Ti agora para que desça sobre todos que estão assistindo a este segmento, Senhor, este testemunho, e que Ele os alcance, que os toque. Oramos para que o Teu Espírito caia sobre eles, abra seus olhos para a verdade e os faça saber que são amados por Ti e cuidados, e que eles não têm nada acontecendo ao redor deles, Senhor. Que Tu os cubras do topo da cabeça até a planta dos pés, Senhor. E, Senhor, que Tu caminhes com eles dia após dia nesse processo de rendição e busca pela Tua santidade e, Senhor, temor a Ti. Não há temor suficiente por Ti, Senhor, nem respeito, nem reverência a Ti, Senhor. E clamamos a Ti agora, Senhor, que aqueles que estão assistindo, Senhor, transformem qualquer tipo de coração de pedra, Senhor, em um coração de carne e o amoleçam, Senhor, para o que Tu tens para eles. Tens planos muito melhores para eles do que eles poderiam alcançar sozinhos. E clamamos a Ti agora, Senhor. Espírito de Deus, desça, traga mudança e traga nova vida às pessoas. Em o poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Marcos, quem é Jesus para você? Jesus é meu Senhor. Ele é tudo para mim. É a Ele que eu acordo e é com Ele que vou dormir. Ele é a última coisa em que penso ao adormecer. De manhã, eu acordo e só quero estar perto dele. Sim, ele é meu Salvador. Ele é aquele que caminha comigo e eu o amo muito. Marcos, alguma palavra final para quem está assistindo ao seu testemunho agora? Sim, eu só volto àquele momento, quando eu estava em coma e meu irmão se levantou em meio a tanta escuridão. Quando lhe disseram que não havia esperança, ele disse: não acreditamos nisso, pois nossa esperança está em Jesus. E eu quero encorajar todos que estão assistindo que não importa o que você esteja passando. Não importa o quão baixo você esteja, nem o quão profundo seja o vale. Há esperança em um relacionamento com oração. Senhor Jesus. E sim, apenas viva isso, e Ele estará com você. Ele vai te guiar e levar a novos lugares. Ei, pessoal. Deus abençoe vocês. Aqui é Eric Vettoro, presidente e fundador da Mission DF. Em nome da nossa equipe, eu queria vir aqui para agradecer todo o seu apoio.
Se você tem orado, se tem doado para a produção desses testemunhos incríveis, eu só quero dizer obrigado. Obrigado pelo seu apoio. E se você não sabia, nós recentemente relançamos nosso site. Atualizamos com alguns projetos em que estamos trabalhando. Tudo, desde traduções com IA até nosso canal em espanhol e até mesmo algumas equipes internacionais que estamos buscando formar. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre o que o Senhor está fazendo em nosso ministério, convido você a visitar missiontaf.org. Ei, por que você está aqui?